Irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículos 18 até o 21. Efésios, capítulo 5, versículos 18 até o 21. Amém? Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículos 18 até 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Senhor, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa, através deste texto lido, falar poderosamente a cada coração. Pai, que a atenção dos Teus filhos, Pai, permaneça ligada e direcionada para a Tua Palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Irmãos, o mundo, nos dias de Paulo, ele era caracterizado por uma repulsiva perversidade. Efésios 2:2 vai nos falar um pouco sobre isso. Foram despendidos esforços para tentar melhorar esse tipo de condição, mas a humanidade vivia naquele contexto sem esperança. Efésios 2, versículo 12 também vai respaldar o que eu estou dizendo aqui. Não é muito diferente do que tem acontecido nos nossos dias. Os nossos dias têm sido marcados também por perversidades, por pessimismos, por ansiedades, por depressão. Cada vez mais a intolerância tem tomado espaço no nosso meio. E não precisamos ir muito longe para isso, não precisamos ligar nem a televisão para vermos isso. Basta pegarmos o nosso veículo e andarmos talvez 1 ou 2 quilômetros na rua, já veremos a intolerância de uma pessoa mais lenta, você atrás quer tocar buzina já porque você quer acelerar, porque você quer chegar rápido. Toleramos cada vez menos os diferentes, cada vez menos as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, que não capturam as coisas na mesma velocidade que nós, são cada vez mais deixadas de lado, cada vez mais não fazerem parte do nosso métier. Mas um dos propósitos de Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, foi descrever a gloriosa graça redentora de Deus para com a igreja, que foi derramada sobre ela, a fim de que a igreja pudesse ser uma bênção para o mundo, e também pudesse permanecer firme e unida contra todas as forças do mal, e assim glorificar o seu Redentor. Agora, diante desse contexto de perversidade, diante deste contexto de pessimismos, de ansiedades, de intolerância,
como nós, igreja, podemos nos manter firmes no Senhor, unidos enquanto corpo, e com um comportamento que não nos aproxime do mundo, mas nos torne diferentes deste padrão que nós vemos dia após dia, seja ao nosso redor, seja às vezes em nós mesmos, seja quando ligamos a televisão. Para responder isso, eu acredito que os versículos 18 a 21 deste capítulo 5 de Efésios, que acabamos de ler, eu acredito que estes versículos nos trarão informações muito importantes sobre o segredo para nos mantermos firmes e unidos contra toda essa perversidade, pessimismo, ansiedades, intolerâncias e assim por diante. Então, em primeiro lugar, quando olhamos o versículo 18, ele começa da seguinte forma: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Este início do texto, esse início de versículo, começa para nós com uma ordem negativa. Que ordem negativa é essa? Não façam tal coisa, não vos embriaguem com o vinho. É uma ordem negativa. Esse termo, usado como dissolução, ele aponta para uma vida pecaminosa. Essa palavra, originalmente, carregava um sentido de incurável. Mas, posteriormente, essa palavra dissolução recebeu a ideia de dissipação, volúpia, que é um grande prazer dos sentidos e sensações, de indisciplina. Ou seja, neste texto e neste contexto, este termo aponta para uma vida desordenada. Irmãos, pessoas embebedadas entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Perdem o pudor, perdem a vergonha, maculam a vida, e sabe o que é mais? E que triste, envergonham o seu lar. Pessoas que se lançam na bebedice, trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio sobre a sua vida e sobre a sua própria família. O Dr. Martin Lloyd Jones, médico e pastor, uma vez disse o seguinte, abre aspas: a embriaguez deprime o cérebro e tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para julgar. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Fecha aspas. Os antigos usavam doses exageradas de vinho, não só para livrarem-se das preocupações e para sentirem-se também dominados por uma atmosfera de alegria, mas também para entrarem em comunhão com o além, com deuses. E por meio dessa comunhão, receberem revelações, conhecimentos do além, que de outro modo não seriam atingidos. Esse tipo de tolice era combatida por Paulo, que demonstrava com suas palavras e também por meio da sua própria experiência direta com Deus, que a embriaguez com o vinho não levaria essas pessoas a nada de positivo, mas a uma total depravação. A embriaguez não os colocaria de posse dos prazeres concretos e duráveis,
nem do conhecimento aproveitável, nem da alegria perfeita. Na verdade, a embriaguez de nada valeria a essas pessoas. Ao contrário, as prejudicaria totalmente, pois as deixaria com um péssimo e amargo sabor e produziria calamidades intermináveis em suas vidas. Por outro lado, se essas pessoas optassem em ser cheias do Espírito Santo, elas seriam enriquecidas com os preciosos tesouros das alegrias eternas e desfrutariam de uma profunda satisfação interior. Aqui, alguns podem entender essa embriaguez do vinho literalmente. Sim, pode sim. É um bebê, realmente isso acontecia nos antigos. Mas se eu pudesse alegorizar um pouco a palavra, quantas vezes nos embriagamos, não com o cálice cheio de vinho, com 15, 12% de teor alcoólico, vamos encher a cara com vinho agora. Não. Muitas vezes vivemos esse tipo de dissolução nas nossas vidas, nos enchendo de bebidas que não deveríamos estar tomando e trazendo para dentro de nós. Muitas vezes vivemos isso porque alimentamos, porque regamos sentimentos de amargura, porque regamos sentimentos contrários em nossas vidas que acabam nos fazendo agir de forma que não deveríamos agir. Quantas vezes na nossa casa bebemos o cálice da ira contra o nosso cônjuge, contra o nosso filho, e aí reagimos de uma forma explosiva, de uma forma destrutiva, e quando menos damos por nós, a nossa casa está desmoronando. Como vencer tudo isso? Como vencer toda essa maldade, toda essa situação que vivemos em nossas vidas? Como viver o pecado que bate na nossa porta todos os dias? Como venceremos as emoções que borbulham dentro de nós, nos fazendo lembrar daquela pessoa de 30 anos atrás que fez alguma coisa pra gente e que merece o nosso perdão? Sim. Porque às vezes falamos, aquela pessoa não merece o meu perdão, mas você também não mereceria o perdão de Deus, mas Ele entrega o perdão para você e para mim. Porque nós somos totalmente depravados. Lá em Gênesis, se bem me lembro, no capítulo 6 vai dizer que nós somos depravados desde a infância, porque o pecado tomou conta de nós. Mas não pode mais exercer influência sobre nós, nós precisamos vencê-lo através de Cristo Jesus. E aqui, isso já me impulsiona para uma segunda ordem dentro deste mesmo versículo que lemos de Efésios 5. Versículo 18, tem uma segunda ordem. A primeira é, não vos embriagueis. E qual é a segunda? Mas enchei-vos do Espírito Santo. E isso aqui, quando eu fui estudar, eu descobri algo incrível que eu quero compartilhar com vocês. Preste atenção. Essa palavra enchei-vos vem do grego plerostê. E essa palavra carrega 4 modalidades verbais. Essa palavra carrega 4 modalidades verbais. Querem conhecer essas 4 modalidades e o quanto que isso vai agregar na tua vida? Então preste atenção. Não deixe nada tirar a sua atenção. Nada agora é mais importante do que a palavra de Deus. Preste atenção. Essa palavra pleurostê, enchei-vos. Primeira modalidade, ela está no modo imperativo. Esta palavra está no modo imperativo. O que significa? Significa que enchei-vos
não é uma proposta alternativa, uma opção. É uma ordem. É um mandamento. Enchei-vos. Ser cheio do Espírito Santo deve ser algo obrigatório para todo cristão, não algo opcional. Uma certa feita, um diácono da Igreja Batista do Sul, lá dos Estados Unidos, foi excluído da igreja pelo motivo de embriaguez. Literalmente, embriaguez. Encheu a cara. E alguém foi contar o caso para o Billy Graham, saudoso Billy Graham. A resposta do Billy Graham para essa pessoa foi uma pergunta. E a pergunta foi essa: algum diácono já foi excluído por não ser cheio do Espírito Santo? Vocês excluíram um diácono por ter enchido a cara e ter dado mau testemunho, mas quantos vocês excluíram por estarem vazios do Espírito Santo? Então, nesta noite, você que está aqui, ou você que está vendo esta live, você está aqui recebendo uma ordem, e a ordem é essa: enchei-vos. Do quê? Do Espírito Santo de Deus. E aí alguém pode falar assim: não, Bruno, ser cheio do Espírito Santo não é para mim, deve ser para o pastor, para os cantores, mas para mim não. E aí eu te digo a segunda modalidade em que esta palavra está inserida. Sabe qual é? Essa palavra está no imperativo, mas ela também está no plural. O que significa que essa ordem está endereçada a toda a comunidade cristã. Ou seja, esta ordem não está disponível, não é dada apenas ao pastor, ao apóstolo, ao cantor, ao diácono, ao obreiro. Esta ordem é dada a você, a você, a você, a você, a você, a você, até mesmo aquelas crianças que estão lá no fundo. Enchei-vos do Espírito Santo. Só que essa palavrinha também está na voz passiva. Como assim na voz passiva? Sim. Por ela estar na voz passiva, o sentido fica mais ou menos assim: deixai que o Espírito Santo encha vocês. Porque ser cheio do Espírito Santo não é algo que vem de você, é algo que vem dele. Então, se vem dele, o que eu devo fazer? Buscar, desejar, querer, almejar com todas as tuas forças, assim como a corça anseia por águas, que a minha alma tenha sede de ti, ó Deus. E a quarta, além disso, essa palavrinha também está no presente contínuo. Pregação também é aula de português, não é? Aqui, esta palavrinha também está no presente contínuo. E isso agora é fantástico. Vou falar para vocês. Logo, encher do Espírito é um imperativo presente, uma ordem que está no presente contínuo, o que fica subentendido que devemos continuar a estar cheios. Explico melhor. Uma vez cheio, cheio para sempre, sim ou não? Não. Ou seja, ter uma vida cheia do Espírito Santo, existe uma continuidade diária de busca por isso. Vamos fazer aqui um pequeno paralelo. Vamos ver um Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Pedrão,
antes de ser cheio do Espírito Santo, você é um deles, eu não sou. Você é um dos seguidores de Jesus, não conheço. Você, não. O galo canta. Aí depois a gente vê, Jesus caminha com ele na praia, tem aquela conversa, e aí eles vão lá buscar no cenáculo. E estão lá ele e quase 120 pessoas orando. E de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso. E a Bíblia diz que foram repartidas línguas como que de fogo. Todos ali foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. E aí pessoas falavam que esses caras estão embriagados. Esses caras estão bebendo nessa hora. Não, eles estão cheios do Espírito Santo. Ei, vamos lá, só fazer outro paradoxo aqui. Uma característica de um bêbado. Quem aqui já dirigiu e um bêbado entrou quase na tua frente? Bêbado não tem medo de carro, meu irmão. Hã? Cadê o medo de Pedro? Pedro se levanta e o homem que tinha negado agora está ali, ó, pregando na frente de todo mundo. Não foi isso que aconteceu? Passou um tempinho. Pedro e João foram pegos e foram ameaçados pelos sacerdotes. Se vocês continuarem pregando nesse nome, a gente vai acabar com vocês. Mas o soltaram. Eles foram até os outros irmãos. E a Bíblia fala que eles contaram o que aconteceu. E a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vou repetir. O que a Bíblia diz? E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam. E todos. Mas eles já tinham sido. Não tinham? Mas todos foram cheios. Mas Pedro já não era cheio? Então, mas falou que agora ele foi cheio de novo. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra do Senhor com ousadia. Ou seja, eu fui cheio do Espírito Santo no culto de ontem. Tá tudo bem comigo? Não. Tem que ser cheio hoje também. E amanhã? Amanhã também. E depois de amanhã? Também. E depois de amanhã? Também. E como que você é cheio do Espírito Santo? Vida de santidade, leitura da palavra, oração, desejo, busca constante. O Espírito começa a encher a tua vida. E quanto mais cheio de Deus, quanto mais cheio do Espírito, mais vazio de você. Hã? Estevão, a Bíblia diz que era um homem cheio de fé e cheio do quê? Do Espírito Santo. Só um homem cheio do Espírito Santo para começar a levar pedrada e orar assim a Deus: Senhor, não impute esses pecados a eles, perdoa eles, Deus. Porque uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo e oraria assim, ó: Deus, manda fogo do céu e mata esse povo todo que está aqui me atirando pedra. Só um homem cheio do Espírito Santo consegue fazer uma oração desse jeito. Só um homem cheio do Espírito Santo consegue vencer a perversidade. Só um homem cheio do Espírito Santo. Eu já estou começando a dar a resposta para a pergunta do início da palavra, né? Só um homem cheio do Espírito Santo. Quando eu falo homem, eu não estou me referindo a gênero masculino ou feminino. Estou me referindo ao ser humano, né? Quando um homem, uma mulher é cheio do Espírito Santo, então ele começa a encontrar condições de vencer questões da vida que não seriam vencidas de outra forma, senão por ser cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, ser cheio do Espírito Santo nos conduz a alguns benefícios. Quais são eles? Eu já estou acabando, tá? Eu fiz uma palavra mais curta. Primeiro benefício, isso o texto está dando para a gente, tá? Do versículo 19, 20 e 21 é o próprio texto. Um dos benefícios é a comunhão. Está escrito lá no texto: falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. O crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, seu resmungão.
nem reclamando da sorte, que nem aquela hiena. Ó vida, ó céu. Quem já assistiu esse desenho? Ó azar, não é? Ela fala até com a voz trêmula, tem força nem para falar, aquela sem vergonha. Um crente cheio do Espírito Santo não vive criando intrigas. Eita, meu Deus. Cutuca a pessoa do outro lado e fala assim: olha lá. Agora vai pegar mais um pouquinho. Um crente cheio do Espírito Santo não vive amargurado. Um crente cheio do Espírito Santo não vive invejando os outros. Essa é para quem não está aqui, a pessoa não veio. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não vive ressentida. Ai, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é receber o remédio de Deus para toda e qualquer divisão que possa haver dentro da igreja e fora da igreja também. Podia explorar um pouquinho mais, mas eu vou para a próxima. Um segundo benefício de ser cheio do Espírito Santo é a adoração. O que o texto diz? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Adoração. Um crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo. Deixa eu repetir essa última palavrinha. Entusiasmo. Deixa eu ver o entusiasmo no seu rosto. Eu vou repetir. Entusiasmo. Vontade, com desejo de adorar. É impossível alguém cheio do Espírito Santo não querer profundamente glorificar e exaltar a Deus. Então, se você não está conseguindo ter esse desejo, essa vontade, talvez você precisa ir para aquela segunda etapa de Pedro. Vamos orar, porque a casa vai tremer e você vai ser cheio do Espírito Santo de novo. Um terceiro benefício de ser cheio do Espírito Santo: uma pessoa cheia do Espírito Santo expressa gratidão. O que o texto diz? Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai. Um crente cheio do Espírito Santo possui um espírito grato a Deus. Ao contrário, né, do que eu falei acima, de resmungando, daquela hiena. Sabe o crente hiena? Não, você é o crente ovelha, não é o crente hiena, é o crente ovelha. Hã? Um crente cheio do Espírito Santo, ele não vai viver olhando o copo sempre meio vazio. E de novo, reclamando só pelo que ele não tem. Pelo contrário, ele vai ver tudo o que tem e glorificar a Deus. Vamos falar um pouquinho. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Não é as demais coisas, é estas coisas. Que estas coisas são essas? Que estas coisas são essas? O que ele falou antes, nos versículos anteriores. Olhe os passarinhos, não semeiam nem plantam, mas o Pai do céu as alimenta. Que Deus Jesus está falando, busca o reino e a justiça, que não vai faltar pão na tua casa. Não vai faltar roupa, não vai faltar o básico para você viver. Irmão, nós temos que ser grato a Deus, porque nós podemos não ter tudo aquilo que queremos, mas temos tudo o que precisamos para viver. Todo mundo aqui tem um smartphone, sim ou não? Sim. Até as crianças têm smartphone. Você precisa de um smartphone? Mas você tem um smartphone. Glorifique a Deus por isso. Tem uns docinhos gostosos ali. Você precisa deles para viver? Pelo contrário, eu preciso até eliminar eles para não engordar.
mas eu vou dar glória a Deus por eles e vou cair de boca, meu irmão. Então, nós temos que dar graças a Deus. Só que a questão é que nós estamos começando a viver num mundo que nos ensina o status quo, o ter, e quando eu não tenho, a minha vida não é feliz. Mas todas as vezes que você ter aquele nissim lamen na sua mesa, mas com seu filho de um lado, com seu marido, com a sua esposa do outro, dê glória ao nome do Senhor, porque muitos estarão comendo caviar no teu lugar, mas com uma família destruída. Glorifique a Deus pelo que você tem. Não reclame pelo que você não tem, agradeça por aquilo que você tem. Eu posso te garantir que já é muito. Não se esqueça que o ser humano foi criado pelado. Está falado, né? Adão não nasceu com roupa e você também não. Todo mundo aqui nasceu peladinho. Todo mundo aqui nasceu sem nada. Não é? E dinheiro não é tudo, não, irmãos. Meu tio era muito bem de vida. Muito bem de vida. Ele morreu. Morreu quando pegou Covid. E foi colocado dentro de um container. Só podia o familiar entrar para ter acesso ao corpo. Quem entrou fui eu. Sabe como ele foi colocado no caixão? Ninguém colocou ele no caixão, eu tive que colocar. Quando eu abri o saco para reconhecer, ele estava pelado. Um homem que ganhou tanto foi para o caixão, dentro de um saco de lixo. Glorifica a Deus por aquilo que você tem. E um quarto benefício: ser cheio do Espírito Santo te conduz a uma submissão, sujeitando-vos uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, cheia de si, arrogante, soberba. Esses homens aí que às vezes vêm cheios dos dons, não me toque, não me encoste, meu irmão, nem perde tempo com ele, dá as costas e tire sozinho. Porque nem Jesus fazia isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o caráter de Cristo, e por isso são mansos e são humildes. E se precisar se sujeitar, a gente se sujeita. Sujeitai-vos uns aos outros. Em Gálatas capítulo 5, eu já estou encerrando, versículos 22 a 25, a gente lê o seguinte. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 25, nós lemos o seguinte: mas o fruto do Espírito é, o fruto, não está no plural, é o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, será que é correto dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou que nós estamos cheios do Espírito Santo, e não demonstrarmos este fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E aí quando você lê tudo isso, no mundo de perversidade, você entra com o fruto do Espírito, o amor. No mundo de ansiedade, você entra com a longanimidade. No mundo de intolerância, você entra com a mansidão. No mundo que prega, se você pisar no meu calo, eu piso no teu, você entra com o domínio próprio.
Então sim, para vencermos um mundo perverso, para vencermos um mundo intolerante, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E talvez, nas palavras de Billy Graham, tão pecado quanto se embriagar de vinho seja não ser cheio do Espírito Santo. E quer que eu conte uma outra coisa para você muito legal? Ele está disponível. Olha para cá, deixa o bolo para lá. O Espírito Santo é mais importante que o bolo. Olha para cá. O Espírito Santo não só está disponível, como ele está desejoso por ter relacionamento com você. Mas Bruno, eu não sou digno. Nenhum de nós somos. É a graça. É a graça. Então, irmãos, com base em tudo isso que ouvimos aqui, que aprendemos por meio dessa importante mensagem de Paulo, ficam algumas perguntas. Será que os sinais da plenitude do Espírito Santo têm sido vistos em nossas vidas? Ser cheio do Espírito Santo não é algo que fica oculto, viu? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quem está do lado percebe. Eu não vou muito longe, não vou falar, vamos lá no seu serviço perguntar o que eles falam de você. Não, o que o teu marido está falando de você? O que a tua esposa está falando de você? O que teus filhos falam de você? Atitudes de alguém cheio ou de alguém que está meio vaziozinho da ciúme? Ai, essa palavra é meio dura, não é? Eu sei. Mas sabe por que ela existe? Sabe por que ela vem para nós? Porque se não for assim, você não vence. Você não permanece firme. Você não permanece unido. Porque não é, a força não vem de nós. A força está nele. Tudo em nós grita para o pecado. Tudo em nós grita para o pecado. Se não fosse a graça, nós nunca aceitaríamos a Deus. Será que estamos deixando de satisfazer os prazeres pecaminosos da carne e decidindo pelo Espírito? Será? Será? Irmãos, uma coisa nós não podemos esquecer. E aí eu já começo a encerrar aqui a minha participação. A igreja primitiva, quando cheia do Espírito Santo, tornou-se uma força invencível. Tentaram parar a igreja. Vá para a Itália, visite o Coliseu, feche os seus olhos e escute o grito de muitos santos que ali foram jogados. Tentaram parar a igreja, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, que não podia ser paralisada sob hipótese alguma. Quanto mais matavam os cristãos, mais cristão aparecia. Então, eu te convido nessa noite a ser uma igreja desejosa, com apetite em receber o Espírito Santo, para viver e lutar contra a perversidade, contra a intolerância, contra a ansiedade, contra toda essa maldade que está aí fora e que muitas vezes atinge sim as nossas vidas.
muitas vezes vemos esse comportamento em nós mesmos. E só deixaremos de vê-lo se estivermos completamente, diariamente, cheios do Espírito Santo. Quando Roma achou que poderia acabar com os cristãos, joga lá no Coliseu, põe para os leões devorarem. O leão devorava o corpo, mas o reinado de Jesus continuava eternamente na vida daquela pessoa, porque ninguém pode tirar, ninguém pode roubar a presença, o Espírito Santo de nós. Vamos prender Paulo, mas nem a prisão era capaz de paralisá-lo. Pelo contrário, muitas de suas cartas foram escritas na cadeia e gritam até hoje. Aleluia. Cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te e nos conduza a um desejo ardente por uma vida cheia do Espírito Santo, para que possamos vencer toda a perversidade, todo o mal que existe lá fora, e que nós possamos ser exemplos, em nome do Senhor Jesus, de uma vida de homens e mulheres segundo o coração de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. As palmas louvam a Jesus.